Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais essa videoaula de matemática. Professor Gilson com vocês. Nós vamos estar estudando nessa oportunidade geometria analítica. Espero contribuir de forma positiva para o aprendizado de vocês e sejam todos muito bem-vindos. E aí pessoal, vamos então aos exemplos da primeira atividade do segundo bimestre do ano letivo de 2022. Então o que eu fiz aqui? Qual é a minha intenção? Eu criei 5 questões semelhantes às questões da primeira atividade do segundo bimestre, e essas questões elas são semelhantes às questões que estão na atividade, que muda uma letra, um número, um detalhezinho, coisa pouca, mas no seu contexto geral, na sua forma de resolver, no assunto que ela aborda, inclusive a didática para resolução, exatamente a mesma, ok? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a atividade e comparar com os exemplos, ok? Então eu pego uma questão, comparo e assim nós vamos fazer de uma forma dinâmica. Tentar ser o mais detalhista possível. Nós vamos então primeiro à atividade. E aí nós vamos então à primeira atividade do segundo bimestre. E a primeira questão ela diz assim, determinar a equação geral da reta R que contém os pontos menos 6 e 0 e 0 e menos 3. Quer dizer, eu tenho aqui 2 pontos pelos quais passa uma reta R. E a partir desses 2 pontos eu quero 2 coisas. Eu quero a equação geral, aqui ele está pedindo a equação geral da reta e também o coeficiente angular. Veja que as opções, por exemplo, aqui na letra B, ele me dá as opções, ele me dá, olha, equação geral da reta, coeficiente angular. Então é isso que eu tenho que encontrar aqui, eu tenho que encontrar a equação geral da reta e o coeficiente angular. Veja que todas essas questões elas são de marcar, então pode ser a letra A, pode ser a letra B, até a letra E, né? Então, o que eu tenho aqui? A primeira coisa quando eu vou resolver um problema, o que eu tenho que observar é o que ele pede, primeiramente o que ele pede. O que a questão está pedindo? 2 coisas, equação geral da reta e o coeficiente angular da reta. E o que ele me dá para isso? Ele me dá 2 pontos. Então, o que eu tenho nas mãos são 2 pontos. Então, vamos aqui aos exemplos que foram formulados referente à primeira atividade. Então, aqui, olha, exemplos das questões da primeira atividade do segundo bimestre. E a primeira questão é semelhante à questão da nossa atividade. Ele quer também a equação geral da reta, aqui ele quer a equação geral da reta, e ele quer também o coeficiente angular da reta, e para isso ele me deu também 2 pontos, está aqui, ó, os 2 pontos. Então ele quer que eu, a partir do ponto A e ponto B, eu determine essas 2 coisas. Pessoal, e aqui na nossa apostila a gente tem a solução para isso aí, ó. E aí, se você observar aqui o segundo caso de coeficiente angular, é quando nós conhecemos 2 pontos dessa reta e nós queremos determinar o coeficiente angular. Então tá aí, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o coeficiente angular da reta, porque eu tenho os 2 pontos. E se você observar depois desses casos, tem uma coisa bem interessante aqui. Aqui, ó, como determinar a equação geral da reta. Olha aí, como determinar a equação geral da reta, conhecendo-se um ponto e o coeficiente angular dessa reta. Então, qual é a estratégia que eu vou montar aqui? Primeiro, eu vou usar essa fórmula aqui do segundo caso, e vou calcular o coeficiente angular. Depois que eu tiver o coeficiente angular, eu vou pegar esse coeficiente angular e um ponto da reta e vou usar essa fórmula aqui e vou resolver. E vou encontrar a minha equação, usando esse conteúdo aqui que está no item 2. Ok? Então vamos resolver isso aí. Então está aqui. Aqui eu tenho a informação o que eu quero. Eu quero a equação geral da reta, eu quero o coeficiente angular da reta. Que informação que eu tenho? Eu tenho só os 2 pontos. Então a primeira coisa que eu vou fazer, primeiro, eu vou determinar o coeficiente angular da reta. No caso é o segundo caso, né? Até colocar aqui, ó, segundo caso. Então como é que eu determino esse coeficiente angular? É assim, ó, MR
é igual a yb menos ya, xb menos xa. Agora só é substituir. Ó. Aqui eu tenho yb menos ya. Então, yb menos ya. Então, vai ficar menos 1, menos 2. Xb menos xa. Xb menos xa. Então, 0, menos 3. O coeficiente angular vai ser menos 1, menos 2, menos 3. 0 menos 3, menos 3. Menos 3 dividido por menos 3 dá 1. Já encontrei o coeficiente angular da reta. Aí, vou colocar ele logo aqui. Coeficiente angular da reta, MR1. E agora a segunda parte aqui da nossa questão. Ele quer a equação geral da reta. Eu tenho duas formas de resolver a equação geral. Eu posso pegar esses dois pontos e colocar no cálculo de determinante, mas eu posso também utilizar aquele conteúdo lá que eu mostrei na apostila para vocês, que é como determinar a equação da reta tendo um ponto e o coeficiente angular. Porque eu tenho isso aí. Ó. Então eu posso pegar, por exemplo, coeficiente angular, que é igual a 1, e posso pegar esse ponto. Ou pegar esse ponto. Eu escolho. Se eu pegar o ponto A, vai dar uma equação, e se eu pegar o ponto B, vai dar a mesma equação. Então eu vou usar essa fórmula aqui. Ó. Aquela lá do conteúdo que eu mostrei para vocês. MR, que é igual a YB menos YA, XB menos XA. O que eu substituo aqui? Eu vou substituir o MR. Aqui eu vou substituir o MR, que no caso é 1. E vou substituir o ponto A. O YB e o XB eu vou deixar Y. E o XB eu vou deixar X. Aí menos YA. Aqui ó, é o Y do ponto A. XB menos XA. XB eu vou deixar X. XA, 3. Agora sim, daí eu já consigo resolver. Eu vou aplicar a regra de 3 aqui. Multiplicar esse vezes esse. Aqui é menos. Então, uma vez x menos 3 é x menos 3, que é igual. Uma vez y menos 2 é y menos 2. Falta só dar uma arrumada aqui. Ó. Então vai ficar x. Está no segundo membro, passa para o primeiro. Se ele é mais, passa menos. Esse continua aqui. Esse vem também para o primeiro. É igual a zero. X menos y. Isso aqui dá para juntar, olha, menos 3 mais 2 vai dar menos 1, que é igual a zero. Tá aí, essa aqui é a equação geral. Então, respondendo a pergunta dele lá, equação geral da reta x menos y menos 1 é igual a zero, coeficiente angular MR igual a 1. E eu vou colocar essa resposta aqui. Ó. Então aí nós temos a primeira questão já resolvida. Aí vejam que essa primeira resposta que a gente determinou, que a gente encontrou, eu estou colocando ela escrita aí, mas no caso da atividade de vocês, vocês vão marcar a alternativa correta. Alternativa que corresponde à equação que vocês encontraram e o coeficiente angular que vocês determinaram aí na questão de vocês. Ok? Passemos então aí à segunda questão da nossa atividade. Então a segunda questão ela diz o seguinte: determinar a equação geral da reta R que contém os pontos A e B e determine o coeficiente angular dessa reta. Pessoal, se vocês observarem aqui, essa questão 2, ela é a mesma questão 1. Olha, é a mesma questão 1. Qual é a diferença delas duas? É que na questão 1 eu estou te dando os pontos já aqui fora. E na questão 2 eu estou te dando os pontos dentro do gráfico. Então o que você tem que fazer? Extrai as coordenadas dos pontos que estão aqui dentro do gráfico, e aí você vai ter ponto A e ponto B. Olha aí, então eu vou tirar o ponto A e o ponto B daqui, extraio esses dois, e aí eu vou ter a mesma coisa da questão número 1. Mas eu tenho um exemplo aqui semelhante para a gente utilizar. Então está aqui, ó, determinar a equação geral da reta R
que contém os pontos A e B, e determine também o coeficiente angular. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar as coordenadas do ponto A e do ponto B. Então dá uma olhada aqui, olha, ponto A, x, como ele é um ponto que está em cima do eixo y, o x dele é zero. X é zero. E o y? O y dele é exatamente onde ele está em cima aqui, ó. O y dele é 6. Então nesse meu exemplo aqui, o y é 6. Agora eu vou pegar as coordenadas do ponto B. Então vamos lá, no ponto B aqui embaixo. Como o ponto está em cima do eixo x, eu já sei que o y dele é zero. Mas quem é o x? É o menos 2. Ó. Então B é menos 2 e 0. Agora que eu já sei quem são as coordenadas do ponto A e do ponto B, eu vou fazer igual como eu fiz aqui na primeira questão. Eu vou usar o segundo caso de coeficiente angular e calcular o coeficiente angular que passa da reta que passa nesses dois pontos. E depois eu vou pegar um desses dois pontos e vou determinar a minha equação geral. Então, o ponto A, as coordenadas dele é 0 e 6, e o ponto B tem coordenadas menos 2 e 0. Então, isso aqui é o que ele está me dando de informação. Ó. E o que é que ele quer? Ele está pedindo coeficiente angular de R, da reta R, e ele está pedindo também a equação geral da reta. Pessoal, o coeficiente angular é o MR. A equação geral da reta é a equação que vai ficar assim, ó, AX mais BY mais C que é igual a zero. Vai ficar assim, né? É essa equação. Claro, o A vai ser um número, o B vai ser um número e o C vai ser outro número. Ok? Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é calcular o coeficiente angular de R. Então como eu tenho dois pontos da reta R, o ponto A e o ponto B, eu vou usar a fórmula, que é o segundo caso. Né? O segundo caso tem uma fórmula lá para calcularmos o coeficiente angular. É aquela lá do YB menos YA, XB menos XA. Então, substituindo aqui, YB menos YA é o Y do B com o Y do A. Então é 0 menos 6. XB menos XA é o X do ponto B menos o X do ponto A. Então é menos 2 menos 0. Aí. 0 menos 6 é menos 6. Menos 2 com menos 0 é menos 2. Menos com menos dá mais. 6 dividido por 2, 3. Já achei o coeficiente angular da reta R. MR igual a 3, então MR igual a 3. Olha aí, já respondi a primeira parte. Vamos à segunda parte da nossa questão, que é equação geral da reta R. Né? Pessoal, como eu vou usar a mesma estratégia que eu usei na questão número 1, que ainda é o segundo caso. Veja só, eu tenho dois pontos e tenho o coeficiente angular. Se eu tiver um ponto e o coeficiente angular, eu já consigo determinar a equação da reta. Então eu vou usar essa fórmula aqui, ó, MR é igual a YB menos YA sobre XB menos XA. O que eu vou substituir aqui nessa fórmula? Eu vou substituir o coeficiente angular, porque eu já tenho, ele é 3. E no caso eu vou escolher um desses dois pontos para eu substituir. Ou eu substituo o ponto A, ou eu substituo o ponto B. Ponto A ou ponto B. Lá na questão número 1 eu substituí o ponto A. Aqui eu vou substituir o ponto B, só para ficar diferente. Ó. YB, 0. Menos o YA, eu vou deixar Y. Veja que eu sempre tenho que deixar o Y e o X. No denominador é XB menos XA. XB menos 2. XA eu vou deixar X.
Então, o que eu fiz aqui? Eu substituí as coordenadas do ponto B, xb e yb. Aqui, ó, xb e yb. O ya e o xa eu deixei y e x mesmo. Agora, aqui não tem denominador, então eu vou colocar 1 e vou multiplicar em cruz. Uma vez 0 menos y é 0 menos y. 3 vezes menos 2 menos x vai ficar 3 vezes menos 2 menos x. Só deixei indicado, ó, 3 vezes menos 2 menos x. 0 menos y dá menos y. Aqui eu vou multiplicar, ó, esse vezes esse vezes esse. 3 vezes menos 2 dá menos 6. 3 vezes menos x menos 3x. Já poderia ter feito aqui direto, ó, 3 vezes menos 2 menos 6. 3 vezes menos x, menos 3x. Então eu vou, aqui veja só, aqui eu tenho a igualdade, então aqui eu tenho o primeiro membro, segundo membro. Eu vou trazer tudo que está no segundo membro para o primeiro, do lado esquerdo da igualdade. Então esse aqui está negativo, ele vem positivo. Esse está no primeiro membro, continua com o mesmo sinal. Esse está negativo, vem para cá, positivo. E está aí, ó. Essa é a equação geral da reta. Lembra que eu falei para vocês que a equação geral da reta vai ficar x, by e c? Quer dizer, o termo que tem x vem primeiro, o termo que tem y vem segundo e o c vem sozinho. O termo que tem x vem primeiro, tem y vem segundo e o c fica sozinho. E é igualado a zero. E aí com isso a gente encerra a segunda questão. Passamos então à terceira questão. Determine a equação reduzida da reta R que passa pelo ponto A, por 3 e 4, e a inclinação é 45 graus. Mas é a mesma coisa, ele está querendo a equação reduzida da reta e ele está me dando o ponto A e a inclinação dessa reta, que é o ângulo que essa reta forma com o eixo das abscissas, né? Então vamos resolver essa questão aí. Como exemplo dessa questão, nós usaremos o ponto A menos 2 em 5 e o ângulo alfa 135 graus. Eu tenho o ângulo que ela forma, que é o coeficiente angular, que é o valor de alfa, e eu quero determinar a equação reduzida da reta R. Pessoal, a equação reduzida, ela fica assim, ó, y que é igual a mx mais m. Quem é o mx? O m é o coeficiente angular. E o n é o coeficiente linear. Olha só, quando eu tenho o ângulo, que é 135 graus, eu só preciso calcular a tangente desse ângulo para achar o coeficiente angular. Então, aqui, ó, coeficiente angular da reta R é igual a tangente do alfa. Tangente de alfa. Que é a tangente de 135 graus, né? Então vamos dar uma olhada na nossa tabela lá na apostila. Na apostila a gente tem a tabela com os ângulos, olha, 135 graus. Está aqui, ó. Tangente menos 1. Então o coeficiente angular é menos 1. Veja que é um caso lá em que eu tenho a medida do ângulo alfa. Está aqui, ó, o primeiro caso do coeficiente angular. Eu tenho a medida do ângulo alfa e eu quero o coeficiente angular, que no caso é menos 1, né, que é a tangente. Então eu já tenho a informação aqui, ó, que o coeficiente angular da reta R é menos 1. Se eu quiser substituir aqui, já dá, olha. Menos 1. Menos 1 que multiplica x. Falta o quê? Falta o coeficiente linear. Eu vou determinar a equação da reta, a equação geral. Veja só, para eu determinar a equação geral da reta, eu tenho um ponto, que é o ponto A, e tenho o coeficiente angular, que é menos 1. Perceberam? Olha aí, ó. Aí volta lá para aquele assunto, determinar a equação geral da reta, conhecendo-se um ponto pertencente a essa reta e seu coeficiente angular. Então, eu vou fazer como? MR é igual a YB menos YA sobre XB menos XA. Então, o que eu substituo aqui? Eu vou substituir o coeficiente angular, que no caso é menos 1, e vou substituir as coordenadas do ponto A, que é menos 2 e 5. Aqui, ó, menos 2 e 5. O YB
e o xb continua y e x, menos o ya. Ya é 5. Xb eu vou deixar x, menos xa. Quem é o xa? É menos 2. Então é menos 2. Então aqui fica menos 1, que é igual a y menos 5 sobre menos com menos dá mais, então vai ficar x mais 2. Agora eu vou só organizar isso aqui. Ó. Vou multiplicar esse por esse. Então 1 vezes y menos 5 é y menos 5. Menos 1 vezes x mais 2 vai ficar o menos x menos 2. Já estou multiplicando direto, tá? Menos 1 vezes x mais 2 é menos x menos 2. A equação reduzida é só isolar o y. Então eu já vou logo isolar. Ó. Y vai ser igual a menos x menos 2. Esse está menos 5, passa para cá mais 5. Então y é igual a menos x continua. Menos 2 mais 5 vai ficar mais 3. E essa aqui é a equação reduzida da minha reta. Olha, veja só. A gente já tinha encontrado o coeficiente angular que era menos 1, então ia ficar menos x. Certinho, ó, menos x. Coeficiente linear 3. Então essa aqui é a equação reduzida. Então, qual a estratégia que eu usei? Como eu tinha um ponto e o ângulo, eu peguei, calculei, fui lá buscar na tabela a tangente do ângulo, porque a tangente é o coeficiente angular. Aí eu fiquei com o que agora? Com o ponto e o coeficiente angular. Já encontrei o coeficiente angular. Então, para eu encontrar a equação reduzida, eu usei lá o segundo caso. Eu fui pela equação geral, né? Então, eu peguei o ponto e o coeficiente angular. Coloquei nessa fórmula aqui. E aí, aqui, se eu organizasse isso aqui, eu ia encontrar a equação geral. Mas como a questão está pedindo a equação reduzida, eu já vou logo isolar o y. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Isolei o y. Então, esse 5 que está negativo no primeiro membro, ele passou para o segundo membro positivo, somando os termos semelhantes e fiquei com a minha equação reduzida. Então, a resposta aqui dessa questão, coeficiente angular menos 1, equação reduzida menos x mais 3. E aí a gente tem a resposta aqui, ó, a equação reduzida y é menos x mais 3 e o coeficiente angular menos 1. Quarta questão da atividade 1, ela diz assim, ó, determine a equação reduzida, de novo, olha, equação reduzida, agora só que ele quer o coeficiente angular e o coeficiente linear. Né? E o que ele me dá para isso? Para isso ele está me dando aqui a representação gráfica. Pessoal, perceberam que é o mesmo conteúdo? Mesma coisa, a forma de resolver é a mesma e tal. Então aqui veja só, ele quer o quê? Equação reduzida, coeficiente angular e coeficiente linear. E ele está me dando 2 pontos, ele está me dando uma representação gráfica aqui e me dá 2 pontos. Olha. Se você ver aqui, o ponto A já está definido, é 3 e 0, ponto B menos 1 e 4. Então vamos ao nosso exemplo. Isso aqui é a questão, né? Vocês têm alternativas aqui, então a gente vai agora, nós vamos agora para o nosso exemplo. Então o que ele está me dando aqui? Ele está me dando o ponto A e as suas coordenadas. Ele está me dando também o ponto B e as suas coordenadas. Pessoal, e ele já está me dando aqui, não era nem necessário, mas ele já está me dando aqui a inclinação da reta. Ele está me dando o ângulo já. Ele já está dizendo que esse ângulo é de 45 graus. Então eu tenho 3 informações aqui. Eu tenho os 2 pontos que a reta passa por eles e tenho a medida do ângulo. E o que ele quer? Equação reduzida, coeficiente angular e coeficiente linear. Então vamos à resolução. Então está aí, ó. Tem os 2 pontos, tem a inclinação, o ângulo, né? E ele quer equação reduzida, coeficiente linear, angular e coeficiente linear. Então a primeira coisa que eu vou fazer, primeiro, como eu tenho o ângulo, o coeficiente angular é a tangente do ângulo, né? Que é a tangente de 45.
Se vocês olharem lá naquela tabela que está na apostila, a tabela das tangentes, vocês vão ver que a tangente de 45 graus é 1. Então, com isso, eu já resolvi uma parte, eu já tenho o coeficiente angular. O que eu faço agora? Segundo, eu vou usar o coeficiente angular e um ponto e vou encontrar a equação reduzida. Eu vou pegar o coeficiente angular, ou melhor, se nós olharmos aqui, a gente percebe que a reta, que é essa reta aqui, ela corta o eixo y exatamente aqui no ponto 4. Ó. Então esse é o coeficiente linear. Eu não preciso nem calcular ele já está aqui. Ó. Esse é o coeficiente linear. Então eu já tenho o coeficiente linear igual a 4. Então, coeficiente linear igual a 4. Terceiro, eu vou determinar a equação reduzida. Lembrando que a equação reduzida ela fica assim, ó, mx mais n. Então, o que eu tenho que substituir? M, que eu já tenho aqui, que é 1, vezes o x, mais o n. Quem é o n? O n, coeficiente linear, é onde corta o eixo y. 1 vezes x dá x, mais 4. Acabou aí, ó. Pessoal, na atividade de vocês, olha onde é que a reta corta o eixo y. Aqui, ó. Olha aí, ó. Olha onde é que a reta corta o eixo y. Só para identificar melhor para vocês, ó. Onde ela corta o eixo y. Que informação é essa para nós? Importante, né? Okay? Então eu estou te dando aqui onde ela corta o eixo y. E a gente passa agora para a quinta questão. Quinta questão da nossa atividade. Sabendo que a reta R corresponde ao gráfico da função f de x ax mais 1 e que f de 2 é igual a 5, quais são os coeficientes linear e angular da reta R? Pessoal, essa questão aqui ela é mais complexa que tem aqui nessa atividade. Então ele está te dando uma função aqui, olha, eu tenho que entender bem o que é esse negócio de função. E ele diz que quando eu pego f de 2, o resultado dá 5. E aí ele quer saber, o que ele quer saber? Os coeficientes linear e angular da reta. Ele não quer nem equação, ele quer só os coeficientes angular e coeficiente linear da reta. Então vamos lá, vamos pegar o nosso exemplo aqui. Então aqui, ó, sabendo que a reta R corresponde ao gráfico da função f de x, que é igual a x menos 4, e que f de 3 é igual a 3, quais são os coeficientes linear e angular da reta? Pessoal, aqui eu tenho o seguinte, ó, f de x é igual a x menos 4. Bom, ele está falando o seguinte, que existe uma função f, que ela é aplicada em x, e ele quer saber, aqui nesse caso ele não me dá o a, né? Ele não me dá o coeficiente de x, mas ele me dá uma aplicação aqui, ó. Ele diz que essa mesma função f, se eu aplicar x igual a 3, ou seja, o domínio, o valor de x igual a 3, eu vou achar y igual a menos 3. Eu vou achar a imagem menos 3. Então eu vou usar essa informação aqui que ele está me dando. Ele diz que quando eu coloco x igual a 3, o resultado dá menos 3. Bora ver como fica isso. F de 3 é igual, porque é x, ó. F de 3 é igual a vezes x, x é 3, menos 4. Só que quem é f de 3? Tá aqui, ele está dizendo para mim, ó, f de 3 é menos 3. Ó. Então eu posso substituir f de 3 por menos 3. Aí vai ficar a vezes 3 dá 3a, menos 4. Agora só é trabalhar para isolar esse A. Então vai ficar, vou trazer tudo que está no segundo membro para o primeiro, e tudo que está no primeiro eu vou levar para o segundo. Que assim eu não preciso mudar de sinal. Ó. Quando eu inverto tudo, olha, tudo que está no segundo eu trouxe para o primeiro. E tudo que está no primeiro eu levo para o segundo, eu não preciso mexer com o sinal. Aí 3A é igual
Menos 3, esse está menos, vem para cá mais 4. 3A vai ser igual, menos 3 mais 4 dá 1 positivo. Então A vai ser igual a 1. Esse está multiplicando, passa dividindo. Olha aí quem é o valor de A. É 1/3. Agora eu vou pegar e vou substituir aqui. A é igual a 1/3. Aí. Agora eu vou pegar isso aqui. Ó. F de x é igual a 1/3 vezes x menos 4. Pessoal, quando você tem uma representação gráfica, vou tentar mostrar uma coisa aqui rapidinho para vocês. Esse eixo aqui, que é o eixo das ordenadas, na função, ele é a mesma coisa do f de x. Então, esse eixo y é a mesma coisa do f de x. Porque f de x é a imagem da função, e a imagem ela fica nesse eixo. Então, veja só, se y é a mesma coisa que f de x, eu posso tirar f de x e colocar y. Aí aqui vai ficar 1/3 de x menos 4. Perceberam? Eu já tenho a minha equação reduzida. Olha aí. E na equação reduzida, o que está na frente do x é o m, e o que vem sozinho é o m. E é isso que ele está pedindo, coeficiente angular e coeficiente linear. Morreu a questão. E aí a gente tem que eu estou colocando aqui a equação, mas nem precisa, ele só quer na verdade isso aqui, ó. Coeficiente angular e coeficiente linear. Tá aí. Com isso a gente encerra aí os exemplos da primeira atividade do segundo bimestre. Pessoal, com isso a gente encerra aí os exemplos da primeira atividade do segundo bimestre e eu espero que vocês compreendam e que consigam resolver aí as questões de vocês. Então, tchau.